Bom dia Bom dia. e bem-vindas a esse novo ano, já adentrados na Quaresma, pelo tanto, tempo muito especial de graça, onde com certeza todas vocês estão fazendo uma caminhada pessoal, mas também, ao mesmo tempo, todos precisamos de ajuda nessa nossa caminhada. E particularmente vocês que fazem esse apostolado, Mãe Sonhadora, Sonhando em Família, etc., onde vocês se dedicam todo mês a uma atividade específica de voluntariado, particularmente ajudando essas mulheres e crianças, né? Eu acho que o objetivo desse apostolado, no fundo, é trazer um pouco de esperança, um pouco de confiança para a vida dessas pessoas. E para isso vocês mesmas precisam se fortalecer, precisam se alimentar, porque é muito difícil dar aquilo que não temos. Muito difícil. E também é verdade que quando nós nos aproximamos de qualquer pessoa com uma autêntica atitude de serviço, também podemos nos surpreender, porque de repente vão ser exatamente essas pessoas que nós achamos que vamos ajudar, as que vão nos enriquecer e vão nos conceder também, através delas, graças de Deus, e vamos encontrar aí, talvez, testemunhos de fortaleza, sabedoria, e repito, sempre que sirvamos com o espírito adequado. E servir com o espírito adequado é uma graça, né? O fato de vocês virem aqui todos os meses e se propuserem ter essa proposta pessoal, esse desejo pessoal de colaborar nesse apostolado, é a parte de vocês, e com certeza vocês buscam colocar a melhor das intenções, mas todos somos conscientes que ser outros Cristos nesse mundo, ou ser outras Marias nesse mundo, é uma graça. É uma graça, e por isso tem sentido que, juntamente com esse esforço de colaborar, de ajudar essas pessoas, também nos coloquemos na presença de Deus pedindo ajuda, como a Rosângela já explicou. Esse ano, então, vamos estar olhando para as mulheres do Antigo Testamento esse semestre, né? Em geral, todas as mulheres da Sagrada Escritura, que são também chamadas santas mulheres. E é engraçado, talvez a vida delas, ao nosso olhar, pode ser que não pareça tão santa, mas quando nós entramos no contexto, na situação que elas tiveram que viver, se destaca uma virtude muito superior às possibilidades reais de qualquer ser humano daquele tempo. Isso é graça, isso é amor de Deus e é correspondência, né? Muitas vezes nós podemos ter um olhar no Antigo Testamento onde pareceria que o mundo é muito dos homens, né? E em diversos momentos no Antigo Testamento a salvação do mundo, salvação da humanidade é colocada nas mãos de uma mulher. Então, já essa visão do Antigo Testamento ela é muito clara enquanto a corresponsabilidade de homens e mulheres no projeto de salvação de Deus, tendo a plenitude para todos nós, homens e mulheres, em Maria, que é a criatura, o modelo supremo de discípulo, de seguidor de Jesus, de amor a Deus e de amor ao próximo. Então, sempre que nós olhamos para as figuras do Antigo Testamento, nós estamos só vendo figuras da realidade plena que ia se realizar depois em Maria e em Cristo, né? Lembremos que a primeira mulher é Eva, que tem uma clara liderança espiritual em Gênesis, tanto que Adão se deixa levar por Eva. Então, quem tinha liderança espiritual realmente era Eva, né?
e já os padres da igreja vão dizer Maria, a nova Eva, né? Exatamente essa, por uma parte, contraposição, mas também união entre todas as mulheres do Antigo Testamento e Maria, que é o grande modelo de perfeição que Deus nos deixou. E, obviamente, depois, né, podemos entrar em toda a história da igreja, toda a história de santidade, onde tantas e tantas mulheres, né, levaram à frente projetos de salvação maravilhosos e poderíamos falar de muitas santas, inclusive do nosso tempo, né? Vamos lá, então, nos aproximar dessa figura de Esther, né, de Esther. Qual é o contexto dessa história de Esther? Então, o livro de Esther é um livro que é catalogado como livro histórico, livro sapiencial. Qual é a diferença de um livro histórico para um livro sapiencial? Por exemplo, Jó não é um livro histórico, é um livro sapiencial. O que quer dizer isso? Que não importa se Jó existiu ou não existiu. No fundo, é uma espécie de história, parábola, inventada pelo povo judeu para explicar, para dar a conhecer o entendimento que Deus tinha revelado para eles sobre o sofrimento do inocente. Porque o inocente tem que sofrer. Ou porque o inocente sofre. E aí, desde a sabedoria que Deus tinha revelado para eles, ao longo da história, eles, né, escrevem esse livro, que é a história de Jó, que na verdade não é uma história, é uma espécie de novela inventada para revelar a sabedoria de Deus. No caso de Esther, não é assim. É um livro histórico, pelo tanto, é uma história que realmente aconteceu. Não sabemos se exatamente nos termos que vêm narrados, né, nesse texto que temos hoje na Sagrada Escritura, porque o texto da Sagrada Escritura, nesse caso, também é um texto sapiencial, onde quer destacar, sobretudo, a essência da sabedoria que Deus tinha revelado ao povo de Deus. Então, eles têm que unir a história de uma mulher concreta, Esther, que ocupou um lugar único no plano de salvação de Deus e por isso se destaca, mas também eles estão revelando aí, né, o caminho de Deus com o povo que revela a sua história, a sua história. E lembrem que no Antigo Testamento, quando se fala da sabedoria de Deus, né, sabedoria de Deus que conduz a história da humanidade, se usa exatamente a figura de uma mulher sábia, né? Como que já no Antigo Testamento, quando a revelação de Deus que o povo de Israel tinha recebido quer mostrar, ok, o que é essa sabedoria de Deus, eles usam a figura de uma mulher sábia. E vocês lendo, sobretudo, o livro da sabedoria, né, etc., vocês vão ver que sempre que se fala dessa sabedoria, desse modo, ao mesmo tempo firme, carinhoso, profundo, parece que a Sagrada Escritura se deu conta que com a figura de um homem não era possível explicar, então escolheu a figura de uma mulher, né? Uma mulher que conduz, né, a figura é sempre que conduz bem a sua casa, mas também os negócios, as duas coisas. Então, é uma mulher capaz não só de educar os próprios filhos, mas é uma mulher que dá segurança ao esposo e que ainda tem tempo para conduzir os próprios negócios. Meio idealizado, mas vocês devem entender algo disso, né? Então, nesse caso, é um livro que transmite uma sabedoria muito grande, mas também é uma história. E é aí onde nós queremos encontrar, nesse momento, explicar nesse momento o contexto histórico. É um contexto de exílio, né? O povo de Israel está no exílio, o povo de Israel não está na sua casa, foi levado à Pérsia, e quando o povo
de Israel está exilado, quando ele é arrancado da sua terra, ele leva as raízes juntos, né? Esse é um grande fator da permanência do povo de Israel historicamente como povo, né? Um povo que nunca se diluiu, nunca se misturou, né? E ainda hoje é reconhecido como um povo muito unido, exatamente porque quando ele é arrancado da sua terra, ele leva essas raízes juntas, né? Na verdade, todos os povos têm essa característica, todos os povos que têm uma identidade profunda, e pensemos em todas as culturas da Europa que vieram ao Brasil, como se prolongam por anos e anos e anos e anos, até que terminam se diluindo, se misturando numa cultura distinta, numa cultura que talvez seja uma síntese. Mas os valores profundos permanecem por muito tempo, né? Lembremos quando o caso mais conhecido em relação ao povo de Israel é quando o povo de Israel tem que ir para o Egito, porque deu uma grande seca em toda a região de Canaã, toda a região hoje que foi Palestina na época de Jesus, que hoje é Israel e Jordânia, Cisjordânia, etc., toda essa região, né? Tudo isso daí, no fundo, deu uma grande seca e o povo teve que ir. Lembrem a história de José, que acolheu os irmãos, que acolheu, etc. E, num determinado momento, né, como o povo começou a ser muito numeroso, o faraó decidiu que eles deveriam ser escravos, por medo, né? E depois, inclusive, como a escravidão não era suficiente para diminuir a força desse povo, ele pediu que fossem matados todas as crianças de sexo masculino quando nascessem, e as parteiras não obedeceram e também não deu certo, até que Moisés vai retirar esse povo do Egito e vai voltar à terra de Canaã, vai voltar à Palestina, e depois continua a história de Israel. Então, mas toda vez que o povo de Israel está nesse contexto de exílio, o que acontece? Acontece, às vezes, quando o exílio é agressivo, que é o caso do Egito, se tornou agressivo, se tornou uma escravidão, o povo consegue lutar de um modo mais intenso para manter a própria identidade, porque está sendo agredido, né? E quando você é agredido, parece que você tem mais força, mais sabedoria para manter a sua identidade, para perseverar. Mas também tinha muitas situações onde o povo de Israel, como esse primeiro momento no Egito, ele não estava sob uma condição de escravidão. Ele entrava naquela cultura, né, e começava a conviver. Ele tinha um espaço, né, para viver a sua cultura, as suas tradições, mas em paz com aquele povo. Então, a dificuldade para manter a própria identidade era muito maior, porque você estava todo o tempo dialogando, convivendo, casamentos, né? Então a outra cultura entrava na sua família, etc. E essa é um pouco a situação do tempo de Esther, quando o povo de Israel está no exílio da Pérsia, né? E é interessante porque na situação de uma certa tranquilidade, de uma certa paz, o povo de Israel terminava muitas vezes sucumbindo e assimilando costumes pagãos que depois Deus tinha que dar aí, puxar a atenção, puxar a orelha deles, chamar a atenção, puxar a orelha, porque não estavam correspondendo realmente àquilo que Deus queria deles. E ficava talvez muito mais difícil. E por isso, São tempos diferentes. tempos diferentes. Mas qual que deu? O primeiro é do Egito e depois da Pérsia, que é o exílio da Babilônia, na verdade. No contexto da história de Esther, era no exílio da Pérsia. Da Pérsia. E ela chega a ser a rainha da Pérsia, né? Então, nesse contexto, o que ficava era uma grande batalha espiritual, um combate espiritual por não perder a própria identidade, né? Que é, na verdade, um pouco o que nós vivemos hoje, estar no mundo sem ser do mundo. Então, é engraçado, tem um documento sobre a vida dos cristãos do ano 90,
que se chama Didaquê, ensinamento. Didaquê em grego significa ensinamento ou aprendizado. E esse documento do ano 90, muito pouco depois da que os evangelhos tinham sido escritos, ele já narra como os cristãos viviam no meio da cultura antes das perseguições ou num período de paz ali que teve nesse final do século I, eles viviam, né, e tinha poucas coisas que diferenciavam ele do resto do povo, coisas muito importantes, né? Ele diz especificamente que viviam como cidadãos do mundo, mas aceitavam os próprios filhos, não matavam os próprios filhos, e compartilhavam a mesa, mas não a cama. Então, com essas duas pinceladas, ele já descreve a identidade moral dos cristãos no meio de um povo pagão, que era a cultura romana, que se vivia ali naquele contexto, quando é escrito esse documento aí pelo ano 90. Então, mais ou menos, essa é a situação. Estamos, então, no exílio da Pérsia, colocado na época de Artaxerxes, que é reconhecido historicamente, e aqui ele vem chamado de Assuero, o rei Assuero, ou imperador Assuero de todo o Império persa. Indica, então, uma situação não violenta, mas tensa. Parece que o povo de Israel vive em paz e que, inclusive, pode ter membros do povo judeu que ocupam lugares de governo, como é o caso de Mardoqueu, que é o tio de Esther. Esther fica órfã, muito pequena de pai e mãe, e ela é educada por Mardoqueu, que é um tio dela, judeu, fiel, né? Mas que também tem ali algum cargo de governo dentro do palácio do rei Assuero. E é interessante, Mardoqueu vai salvar Assuero, o rei, de um atentado, né? Eles queriam matar o rei, envenenar o rei, etc. E ele percebe todas as falcatruas, e é ele quem denuncia, e é ele quem faz, né, reconhecer e salvar a vida do rei. Isso lhe dá certa liberdade, mas com muitas invejas no entorno, dentro da vida do palácio, né? Então, o povo de Israel vive com liberdade, estão integrados naquela sociedade, mas com tensões, né? Por exemplo, quando passava o rei ou algum dos grandes generais do rei, todo o povo deveria se ajoelhar em sentido de adoração. Era parte daquela cultura pagã. Era considerado uma divindade. E Mardoqueu não se submetia a isso. E era visível. Então, ele tinha uma certa liberdade, mas também tinha essa tensão quando entrava em conflitos com leis que eles não poderiam se submeter. Então, isso foi um dos temas que está ali no contexto da vida de Esther. E foi exatamente nesse espaço onde, uma vez, Amã, que era o principal general de Assuero, do rei, ele ia passando pelas ruas da cidade e ele se dá conta que Mardoqueu não se ajoelha quando ele passa. E aí ele fica super bravo. E é esse o argumento que ele vai usar depois diante do rei para dizer que esse povo tem que ser aniquilado porque é um perigo, porque não se adaptou à cultura, porque não acolheu, né? E para evitar problemas futuros, o melhor é acabar com esse povo que está espalhado por todas as províncias. Então, se faz um decreto que o rei assina com o seu selo real e é mandado para todas as províncias dizendo, olha, gente, tal dia todos vão colaborar na aniquilação desse povo porque é um perigo para a sociedade persa. Né? Esse era o modo como eles tinham de proceder. Quem era Esther? Então, Esther é a sobrinha de Mardoqueu. Lembremos que o rei Assuero tinha dado um grande banquete, convidado a todos os grandes do império, todos os dirigentes do império, né, das províncias, os grandes generais, etc., para conhecerem a grandeza de Susa, que é essa cidade, que era a capital, para conhecer a grandeza do seu palácio, as suas riquezas, demonstrar, no fundo, o seu poder
e consolidar, né, através dessa visão esplendorosa do seu poder, que ele realmente tinha capacidade de reinar e governar toda a Pérsia. E aí, nesse momento, ele também quer mostrar a sua rainha, que tinha uma grande fama de beleza. Então, além de ter um reino super poderoso, eu também tenho uma rainha que é a mais bela de todas. E aí ele manda chamar a rainha para se apresentar em público, e nesse momento a rainha Vashti tem um chilique e não quer, e não vai, e não obedece ao rei. Porque, no fundo, talvez ela não queria ser usada como objeto, né, para se expor aí. Vashti, que era a rainha anterior. E o que acontece nesse momento? Que o rei fica numa situação complicada, porque a rainha desobedeceu, era visível ante todos essa desobediência, então ele tinha que fazer algo para não se demonstrar fraco. E aí se aconselhou e destitui a rainha, manda ela para o exílio. E aí fica sem rainha. E aqui entra exatamente a figura de Esther. Você começa a fazer uma seleção, então todas as donzelas do reino têm que vir, fazer uma primeira seleção, né? Os encarregados aí de selecionar faziam essa primeira seleção, né? E efetivamente se buscavam duas características: mulheres sábias e mulheres belas, né? Belas de alma e belas de corpo. E Esther passa essa primeira classificação. Lembremos que Mardoqueu, quando ele educa Esther, ele não educa ela somente no conhecimento das histórias, das sagradas escrituras que já existiam, né, do Antigo Testamento naquele momento. Mas ele também educa ela na cultura, nas línguas, então ela sabia ler vários idiomas, ela estava muito bem preparada, né? E, com certeza, era uma mulher muito simples, uma mulher muito livre, uma mulher muito transparente. E tudo isso, né, além da sua beleza, termina conquistando o rei e é escolhida para ser a rainha. E lembremos aqui outra vez, Esther, para o povo de Israel, continua sendo exatamente essa figura que transmite a sabedoria divina. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que até o povo pagão, que tinha outra sabedoria, outros modos de viver, era capaz de reconhecer essa sabedoria divina quando ela se apresentava encarnada em alguém. E o rei ficou encantado com aquela sabedoria. Ficou admirado. E, então, Esther representa exatamente essa figura feminina do povo de Israel, que, por sua vez, representa a mesma sabedoria de Deus. Lembremos o tema da sabedoria em Salomão, que foi o mais sábio dos reis de Israel, que quando Deus disse, pode me pedir o que tu quiseres, ele pediu sabedoria para governar, né? E Deus ficou tão encantado com ele, que além de sabedoria, deu um reino estável, etc, etc, né? Então, nós temos aí Esther como rainha, temos esse contexto de uma perseguição que vai começar muito dura contra o povo de Israel, e, num primeiro momento, esse encontro da rainha Esther com o rei Assuero é muito idealizado, são muito felizes, etc. Mas, num segundo momento, o rei vai começar a se isolar, porque começam a ter guerras, começam a ter problemas no império, etc. E ele tem que governar. Então, tem um primeiro momento muito idealizado, né? E um segundo momento onde Esther já não tem mais acesso ao rei, porque ele fica isolado no palácio dele, na sala dele, no trono, etc., governando. Aqui um parêntese. Esses povos tinham códigos de leis muito duros, né? Então, por exemplo, dos códigos que eles tinham, uma das leis que eles tinham, é que uma vez que o rei tivesse
feito um decreto, ele não podia dar volta atrás, né? E isso vai ser um problema depois, porque ele já tinha decretado que o povo de Israel tinha que desaparecer. E outra coisa que somente se podia entrar na sala do trono quando o rei chamasse. Se o rei não chamava e alguém entrasse na sala do trono, que é onde ele governava, era réu de morte. Então, é uma situação muito pesada e muito dura. E por isso, Esther está numa situação muito complicada. Padre, mas o cetro, né? Se ele não tivesse o cetro em pé, era Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, efetivamente, a única opção é se a pessoa se apresenta, ele estende o cetro e a pessoa fica redimida. Né? E não vai. Mas então, essa é a questão de fundo de Esther, quando o tio dela diz que o povo está correndo perigo e que ela é a única figura que pode salvar o povo nesse momento, ela fica com medo, né? Porque ela está dizendo: como eu vou me apresentar na sala do rei se eu corro o risco de morte, se ele não estender o cetro, e faz tempo que ele não me chamou para estar com ele. Então, essa é a confusão. Por uma parte, uma perseguição que está chegando, Esther, que tem essa capacidade de resolver esse problema, porque é a rainha, e ao mesmo tempo um impedimento que pode ser a vida dela. Então, esse é o esquema do livro. E nesse momento, Mardoqueu, o tio, como bom formador, como pai que era, mandou uma mensagem para Esther, uma mensagem muito realista. Não pense que por ser a rainha você vai ser poupada. E se você não cumprir a sua missão, Deus com certeza não vai abandonar o seu povo e a seu tempo mandará alguém para o salvar. Então, o povo de Israel tinha essa consciência de que, por uma parte, cada pessoa tem uma missão, mas é Deus quem realiza a grande missão da salvação do povo. E Mardoqueu, nesse momento, diz: minha filha, você pode estar com muito medo, mas por algo Deus te colocou aí. Né? Não foi coincidência, não foi um azar, não foi uma tragédia, porque talvez no momento de selecionar as donzelas, Esther não queria ir. Depois nós vamos ler uma oração de Esther onde diz claramente que ela nunca desejou estar no palácio, que ela nunca quis partilhar a vida dela com um pagão. Então, talvez naquele primeiro momento foi meio forçado ela ter que ir para o palácio e se submeter a um monte de coisas que não eram parte da cultura dela. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Por isso, efetivamente, ou, né? Então, E ela já foi escolhida por aqueles porque eles viram que ela era dela. efetivamente. Mas, no fundo, também Mardoqueu tinha tido um sonho onde Deus tinha revelado para ele que ia vir uma situação de perseguição. Então, ele entendeu, né, apesar da dureza e de quanto ele amava Esther, e de quanto carinho ele tinha por Esther, né, que ele tinha educado tão bem, ele entendeu que talvez ali já tinha um desígnio de Deus. Lembremos a história de José, que foi jogado numa cisterna e foi vendido aos comerciantes pelos próprios irmãos por inveja. E depois, exatamente, José é colocado como administrador de todo o Império Egípcio e é quem vai salvar todo o povo dando alimento. Então, essa era a visão que Mardoqueu tinha na consciência dele como judeu. Então, aqui tem muita sabedoria, né? Tem muita sabedoria atrás dessa história. Sabedoria que é a sabedoria que Deus tinha revelado ao povo. E que agora a figura dessa sabedoria é Esther. Então, o peso da salvação cai sobre ela. Ela nunca quis ser rainha, ela tivesse sido feliz permanecendo numa vida simples, com o seu tio, encontrando um esposo do seu povo,
vivendo os valores da sua fé, né? Mas as circunstâncias a colocaram num lugar de responsabilidade e agora ela deve aceitar e se comprometer. Aqui tem um tema muito importante para a nossa vida espiritual. No nosso tempo está muito exaltada a liberdade de escolha. Então, você é livre quando você pode decidir. Isso é somente uma partezinha assim da verdade. A maior parte da tua vida, você não escolhe, você acolhe. Ok? A maior parte da sua vida, você não escolhe, você acolhe. Inclusive, decisões que você tomou de modo consciente e livre. Ok? Depois você tem que assumir essas decisões a longo prazo. E aí? E aí? Efetivamente, efetivamente, né? Então, uma situação que ela não escolheu, mas que agora ela deve acolher com coragem, fortaleza e sabedoria. Todo o povo depende dela. Um peso que ela não desejou, mas que agora ela deve agarrar com toda a sua força e com toda a sua sabedoria. E é nesse estado de angústia onde Esther tem que tomar uma decisão. Não tem muito tempo e nem opções. Mas o primeiro que ela faz é buscar sabedoria e fortaleza onde ela sabe que está, em Deus, no Senhor da história. E aqui vem, digamos, o texto central do livro de Esther. O livro de Esther é meio desorganizado, se repetem as histórias, vai, vem, sobe e desce. Tem até sagradas bíblias que colocam primeiro o capítulo 11, depois 1, 2, 3, 4, e assim vai misturando, está tudo, né? São textos que foram, de algum modo, sendo escritos ao longo do tempo, etc. Então, mas ao final a história fica clara. E o momento central é essa oração de Esther, que está no capítulo 14:1 de Esther. 14:1. Por sua parte, a rainha Esther, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor. Depôs suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e de luto. No lugar de essências preciosas de perfumes, cobriu a cabeça com cinzas e poeira. Infligiu duramente seu corpo e por todos os lugares onde costumava alegrar-se, espalhou os cabelos que se arrancava. Dirigiu esta prece ao Senhor Deus de Israel. Meu Senhor, nosso Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. E o perigo que me ameaça, eu o toco já com as mãos, quer dizer, está muito próximo. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel. Essa era a fé, né? Ela vai rezar a Deus e ela lembra da própria fé que ela recebeu na sua infância. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações, e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua, e que tendes executado todas as vossas promessas. Então, ela vai aonde? Na promessa de Deus. Né? Eu sei que tem um Deus que me fez uma promessa que ia ser fiel a uma história de salvação com o seu povo. Agora pecamos. Então ela está dizendo que essa convivência com os persas, no fundo, levou muitos do povo de Israel a deixarem a própria fé e a começarem a assimilar costumes pagãos. Ok? Agora pecamos na vossa presença e nos tendes entregados nas mãos de nossos inimigos por termos adorado seus deuses. Então ela reconhece que, de repente, nessa convivência terminaram, né? Mardoqueu tinha se mantido muito fiel, mas nem todos, né? Nem todos. Vós sois justo, Senhor. Ora,
Presentemente, não lhes basta a amargura da nossa escravidão, mas colocaram suas mãos sobre as mãos dos ídolos, em sinal de que querem abolir o que vossos lábios decretaram, aniquilar vossa herança, fechar a boca daqueles que vos louvam, extinguir a glória do vosso templo, etc, etc. Ó Senhor, não entregueis vosso cetro àqueles que não existem, que eles não seriam de nossa ruína. Fazei cair sobre eles o projeto, etc, etc. Lembrai-vos de nós, Senhor, manifestai-vos no dia da tribulação, dai-nos coragem, Senhor, etc, etc. E aí personaliza, assisti-me no meu abandono, a mim que não tenho senão a vós, Senhor. Conheceis tudo, sabeis que detesto a glória dos ímpios, porque ela estava vivendo na glória dos ímpios, né? Que tem horror ao leito dos incircuncisos e estrangeiros. Conheceis a necessidade a que estou reduzida e como abomínio a insígnia da dignidade que está sobre minha cabeça, a coroa de rainha. Nos dias em que devo aparecer em público, sim, eu a abomino como um pano manchado e não a levo nos dias de meu retiro. Vossa serva não comeu a mesa de Amã, nem honrou. Então ela vai fazendo a oração dela, né? Colocando-se à disposição de Deus. Colocando-se à disposição de Deus. É uma oração que envolve todo o corpo dela, toda a sabedoria dela, toda a vida dela, toda a existência dela, né? Nós estamos na Quaresma. Quaresma é um tempo de oração, de jejum, de esmola. Como nós fazemos o nosso jejum e a nossa oração e a nossa esmola? Realmente como uma consagração a Deus, como uma súplica a Deus, ou somente para cumprir? Ou pior ainda, para emagrecer. Então, como fazemos isso? Depois dessa oração, desses dias de jejum e mortificação, diante de Deus, Esther vai aos seus aposentos de rainha e se veste, diz o texto, como nunca se tinha vestido de esplendor. Entra num estado de graça onde a sua alma estava profundamente unida a Deus e, pelo tanto, cheio de beleza, mas também fisicamente ela adquire um esplendor incomparável. E, pelo tanto, ela sente que está pronta e vai, repentinamente, sem autorização, e adentra na sala do trono e se apresenta ao rei. Ao chegar, se inclina e o rei, ao vê-la, admirado e talvez lembrando, né, que tinha se deixado levar por tantas ocupações e esquecido o seu grande amor, né, o mais precioso que ele tinha, estende o cetro. E Esther toca a ponta do cetro, e aí o rei, nesse momento, diz uma frase muito típica daquelas culturas, que também, por exemplo, Herodes, quando a filha de Herodíades dança na presença dele, e ele diz: podes pedir-me o que tu quiseres até a metade do meu reino. Exatamente essa é a frase que Assuero também diz para a rainha Esther. Rainha Esther, podes pedir-me o que tu quiseres até a metade do meu reino e eu te darei. Né? No fundo, ele está dizendo exatamente que pode pedir o que quiser. Né? A tua beleza, a tua sabedoria, a tua grandeza me fragilizou tanto que eu não posso negar absolutamente nada que tu quiseres. E aí Esther, além da sabedoria e da beleza, usa, né, a astúcia feminina. Então, ao invés de imediatamente dizer o que ela queria, ela diz: quero que o rei e Amã, seu general, venham a um banquete que eu vou preparar durante vários dias. Né? E aí, Esther prepara lá um super banquete, numa região que ela cuidava do palácio, né? E vem o rei e vem Amã também todo feliz, um também desconfiado do que está acontecendo, e passam um dia, 2 dias, 3 dias,
muito vinho, etc. Está todo mundo alegre. E o rei outra vez diz a Esther, Esther, pede-me o que tu quiseres. E aí Esther, efetivamente, se pronuncia de um modo muito poético e muito belo, né? Diga-me o que tu queres, Esther. Majestade, se quiseres fazer-me um favor, se te agradar, concede-me a vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido, este é o meu desejo. E aí o rei diz, ok, mas por que a tua vida está em perigo? Por que a vida do teu povo está em perigo? E ela diz, olha, esse que está aí do teu lado, Amã, que nos matar. E aí não conta o que aconteceu com o pobre Amã, né? Mas o problema não está resolvido, porque o rei não pode desfazer o decreto que ele tinha feito, pela lei do império. E aí, nesse momento, é onde Esther demonstra toda a sua sabedoria e conversa com o rei e chegam à conclusão que ele deve fazer um novo decreto. E esse novo decreto é exatamente dar armas ao povo de Israel, para que o povo de Israel possa se unir e se defender, né, no dia da matança, digamos, né? Que provavelmente nem aconteceu porque ninguém do povo ia pelo menos querer lutar contra um povo armado, como era o povo de Israel. Então foi esse o modo sábio que eles encontraram de resolver esse problema e salvar o povo de Israel. Então aqui Esther passa a ser figura de Cristo, ok? Figura de Cristo. Todas as grandes figuras do Antigo Testamento, sejam masculinas ou femininas, são figuras de Cristo, que, nesse caso, ela colocou em risco a própria vida para a salvação do povo. No caso de Cristo, ele entrega a própria vida para a salvação do mundo. Para a salvação do mundo. Então, é uma leitura maravilhosa, tem infinidade de filmes sobre Esther. Não sei se é uma das figuras do Antigo Testamento da que tem mais filmes, ok? A maioria estão no YouTube, de todas as cores, sabores, bem novelados, bem romantizados, tem de tudo, né? Mas, no fundo, a leitura do livro, que é meia confusa por essa desestruturação, deixa algumas coisas muito claras, né? Que efetivamente o papel da mulher ao longo da história da salvação é fundamental, sobretudo pela sua sabedoria. Também fica claro que nós temos uma responsabilidade no plano de salvação de Deus, não é de qualquer jeito, e cada um tem que aprender a discernir qual é a sua parte, o que Deus quer que eu faça, né? Qual é o projeto de Deus para mim, né? E que muitas vezes a missão vai nos superar, né? E nos vamos sentir quase usados por Deus, quase vítimas de Deus, quase, né? E entretanto Deus está dizendo, não, você pode, eu confio em você, leva a tua missão, caminha, né? Se eu te estou entregando esse peso, porque você pode levar esse peso. Eu não disse que ia ser fácil, nem que ia ser cômodo, nem que ia ser simples, mas eu estou do teu lado. E aí o fundamento qual é? É a oração. É a oração. É despojar-se de tudo e submergir-se na oração. Quanto mais a nossa vida parece ser pesada, complexa, difícil, mais oração precisamos. Mais profundidade espiritual, mais desprendimento das coisas materiais, das coisas humanas. E esse é o caminho da Quaresma. Por que mais oração? Por que mais jejum? Por que mais esmola? Para gerar um coração mais livre, para entender o que Deus quer de mim, para poder viver essa vontade de Deus, esse projeto de Deus na minha vida com muita liberdade. E é exatamente vivendo desse modo que nós vamos chegar preparados para celebrar a Páscoa, porque são exatamente os sentimentos de Cristo Jesus, como diz São Paulo. Tende entre vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus.
que, sendo de condição divina, não sentiu isso como uma propriedade, mas se desprendeu e se fez um de nós e morreu em morte e obediência de cruz. Essas são as palavras de São Paulo para resumir essa atitude de Cristo, que também obedece ao Pai para a salvação do mundo numa situação aparentemente super injusta, super pesada, super desproporcional. Então, essa era um pouco a visão que eu queria dar de Esther para vocês, como essa mulher efetivamente soube acolher a missão, a vontade de Deus, o que Deus queria, e correspondeu ao projeto de Deus. E isso que eu estou falando de Esther serve para todo ser humano, para todo homem, para toda mulher. Ela é um modelo para todos nós, né? Todos nós vamos nos encontrar com situações da nossa vida pesadas, difíceis, onde vamos ter que buscar com humildade o entendimento, a sabedoria, a ajuda de Deus, a graça, e tomara que tudo isso também ajude vocês nesse apostolado tão belo que vocês fazem, e que possamos tocar também muitos corações e talvez deixar também que muitos corações nos toquem. Então, não sei se tem alguma pergunta, alguma reflexão. Você podia colocar que depois de esclarecer a história de Esther, eu entendi o Salmo. Eu vi aqui o Salmo 44, 45. Olhar, estudar em minha vida, olhar e ouvir isso, eu vi esse encante com vossa beleza. Efetivamente, e depois esse salmo se usa nas celebrações de Nossa Senhora. Aqui o rei é Deus e a beleza de Maria é muito mais profunda que uma beleza humana, é a sabedoria, né? E efetivamente não é o tema da beleza humana pode nos distrair nessas leituras, mas a Sagrada Escritura, a graça, a cheia de graça, está falando de uma beleza integral de toda a pessoa, sobretudo da sabedoria como ser humano, da profundidade, no fundo, da obra de Deus em ti, da obra que Deus está fazendo. E disso fala esse salmo. Então, o salmo é um livro sapiencial que fala dessa sabedoria que é encarnada por Esther. E esses escritos são muito de uma mesma época, mais ou menos. Vamos agradecer ao Pai. Obrigada, a gente com certeza todo mundo deve ter gostado muito do encantada. Eu acho que a gente não podia começar melhor, né? Para entender o que a gente está querendo proporcionar nessas formações para vocês, né? Então,